Ai. Hoje eu estava estudando sobre a transcendência e a imanência de Deus. Dois atributos que parecem ser opostos. Um Deus que transcende, um Deus que está acima da minha inteligência, acima da minha competência, acima do meu conhecimento. Um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que trouxe à existência todas as coisas. Que com o poder da palavra fez tudo existir. Que criou todas as coisas a partir da sua vontade. Um Deus que cria. Um Deus que é o criador, mas que não foi criado por ninguém. Um Deus que está acima do espaço-tempo, um Deus que está acima, literalmente, de todas as coisas, um Deus que nos faz compreender que não existe nada, nada e ninguém superior a Ele. Pelo menos isso é o que eu entendo acerca de Deus quando eu falo, quando eu penso sobre Deus, é isso que eu vejo, esse Deus superior. Mas ao mesmo tempo que Ele é esse Deus, eu creio que Ele seja realmente esse Deus, Ele é um Deus imanente, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus dentro. E como trazer esse Deus tão poderoso, tão transcendente para a minha realidade, para os meus momentos de aflições, para os meus momentos de dores, para os meus momentos de alegria, porque eu acredito que nós precisamos dividir com Deus, ter Deus ali como participante de todos os momentos da nossa vida. E eu me lembro de João Batista, por exemplo. João Batista, a Bíblia fala no capítulo 11 de Mateus, se não me engano, que estando João no cárcere, estando João preso, João duvidou no seu coração. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. João Batista era aquele que pregava uma mensagem de arrependimento no deserto. E as pessoas iam até João ouvi-lo pregar, ouvir a sua mensagem. João veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. João Batista batizou Jesus na água, foi aquele que viu o Espírito descer em forma de pomba. Ouviu a voz de Deus falando: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Ele tinha experiência com Jesus, ele sabia quem Jesus era, mas no momento de dor a dúvida veio. No momento de sofrimento, a dúvida veio. E é exatamente o que acontece comigo e com você. É muito normal nos nossos momentos de dores passarmos por momentos de dúvida. É normal nos nossos momentos de dores nós passarmos por momentos de duvidarmos mesmo. Não importa quantas experiências tenhamos com Jesus, não importa quanto tempo estivemos na presença dele, a dúvida pode vir, pode aparecer. E naquele momento aconteceu com João Batista. E ele enviou, só que ele não ficou duvidando, murmurando no seu canto. Ele saiu daquela situação, ele não podia fisicamente sair da onde ele estava, mas ele enviou 2 discípulos e perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir? Nós podemos colocar a nossa confiança, continuar colocando a nossa confiança em você, ou seja, são perguntas que muitas das vezes nós fazemos para Deus. Senhor, nesse meu momento de dor, nesse meu momento de fragilidade, eu posso continuar confiando no Senhor? O Senhor, mesmo sendo esse Deus transcendente, o Senhor é o Deus imanente, um Deus que está perto, um Deus que está dentro, um Deus que vê, um Deus que sente. E a resposta que Jesus enviou para João Batista foi: os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres está sendo dada a palavra do Evangelho. E naquele momento que Jesus estava dizendo para João Batista, é o que ele diz para mim e para você. Nesse momento de aflição, nesse momento de dor, os milagres estão acontecendo. Ainda que no momento, na situação que nós estejamos, a gente não consiga enxergar. Ainda que no momento, na situação, nós não consigamos ver. Os milagres estão acontecendo porque o nosso Deus, ele é transcendente. O nosso Deus, ele está acima da nossa situação. O nosso Deus, ele está acima do nosso momento. Está acima das nossas emoções. Ainda que ele se importe, ainda que ele veja. Porque ele não deixou João Batista sem resposta. Ele não deixou. Ele socorreu João Batista, falando: João Batista, as coisas estão acontecendo sim. Se levanta desse momento. Ele ainda diz no continuar da história que João Batista, nascido de homem, foi o maior que existiu na terra. Ou seja, o maior homem que, para o que Jesus falou, ele teve o seu momento de dúvida, ele teve o seu momento de medo, ele teve o seu momento de angústia e de aflição.
E não vai ser diferente. Talvez não seja diferente comigo e com você. Se você nunca passou por isso, glórias a Deus. Mas existem momentos que eu passo. Momentos de fragilidade. É nesse momento que eu sinto a imanência de Deus. E eu me lembro também de José. José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos não entenderam o propósito que Deus tinha na vida de José. Invejaram, venderam ele. José foi perseguido, humilhado, rejeitado, foi preso, passou por muitas situações. E naquele momento, a única coisa que ele fez foi confiar em Deus. Porque o tempo da virada chegou na vida de José. E a Bíblia diz que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer da minha casa, das dores da minha casa, das dores do teu passado, das dores do teu presente. Deus te faz esquecer. Perdoar não significa concordar com o que te fizeram. Perdoar não significa que você está passando um cheque de concordância, não. Concordar significa, ou melhor, perdoar significa que você está jogando fora essa dor que não cabe mais em você. Essa dor do abandono, a dor da traição, a dor do abuso, independente da dor que você tenha vivido. Talvez seja uma dor que tenha te marcado, mas o não perdoar vai machucar muito mais. Libera esse perdão para que você possa viver uma vida de tranquilidade, uma vida leve. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que colhemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aquele que causa dores vai colher. Talvez seja você agora, nesse momento, esteja falando para mim, Tânia, eu sou essa pessoa que causei a dor, eu sou essa pessoa que causei o sofrimento, eu sou essa pessoa que causei a mágoa, eu sou a pessoa que persegui, eu sou a pessoa que humilhei, eu sou a pessoa que invejei, e por causa disso eu tive atitudes que foram destrutivas na vida de uma pessoa. E é justamente nesse momento que vem a parte do se perdoar também. E precisamos mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, fazer mudar de posição, mudar completamente a nossa mentalidade. A palavra de Deus diz o seguinte em Romanos 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, eu não tenho que transformar ninguém, eu preciso ter a minha mente transformada. Sou eu que preciso de transformação. Sou eu que preciso olhar para dentro de mim, preciso entender qual a área da minha vida que o Jesus precisa se fazer presente. Que nós teremos que ter uma fé transcendente naquele Deus transcendente que pode todas as coisas, mas que Ele é um Deus presente também, que vai realizar a obra. E logo depois a Bíblia diz que José teve o filho chamado Efraim, que significa Deus me fez próspero, ou seja, as nossas atitudes, as escolhas que nós fazemos de mudança, as escolhas que nós fazemos de uma proximidade com Deus, de jogar fora todas as nossas dores, de jogar fora os nossos sofrimentos e de olhar para aquele que tem o poder de realizar a obra. Sabe por quê? Irmãos, a gente não tem o controle sobre a atitude do outro. Eu nunca vou ter o controle sobre o que falam de mim, sobre o que pensam de mim, sobre o que fazem comigo. Eu não tenho esse controle, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir a essas situações, como vai ser o meu comportamento diante da atitude do outro. E a minha atitude precisa ser de autopreservação. Eu preciso preservar. Eu preciso preservar quem eu sou. Eu preciso preservar a minha essência. Eu preciso preservar a minha vida. Eu preciso preservar o meu coração. Eu preciso preservar, porque a Bíblia diz que no momento em que José perdoou, no momento em que Josué realizou essa obra na vida dele, Efraim nasceu, ou seja, Deus me fez próspero. E a prosperidade, ela está muito acima do dinheiro, muito acima dos bens materiais. Nós precisamos entregar, e entra a outra parte. Esse Deus presente, a Bíblia diz que ele tem um altar. E nesse altar precisa ser depositado toda a minha oferta. A oferta nem sempre está ligada ao dinheiro. Às vezes quando falam, ai, tá pedindo dinheiro, não. É nós depositarmos no altar de Deus, que é muito maior do que a oferta. A Bíblia diz que o altar santifica a oferta. E é nesse momento que nós precisamos entregar no altar de Deus as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, as nossas alegrias. Porque nós precisamos aprender a dividir com o Senhor tudo aquilo que está em nós,
sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. E no momento em que eu coloco no altar, aquilo não é mais meu, aquilo tem um dono. E o altar é muito maior do que a minha oferta. O sacrifício de Cristo na cruz é muito maior do que o meu dor. O sacrifício de Cristo na cruz é muito maior do que meus sonhos. O sacrifício de Cristo na cruz é muito maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido ou vier a acontecer comigo. Que nós venhamos entender que o nosso Deus é um Deus presente, que é um Deus imanente e que nós temos a confiança de entregar no altar dele tudo aquilo que está em nós, ou que fizeram conosco, ou que aconteceu na nossa vida. Entrega no altar de Deus e creia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Esse Espírito maravilhoso, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém.